Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Bom, meus queridos amados irmãos, eu vou falar sobre o reinado de Salomão, que depois que o seu pai Davi morre, ele fica no reinado, para a honra e glória de Deus. Está aqui em 1 Reis, capítulo 6. Salomão edifica o templo, para a honra e glória do nome santo de Deus. Salomão foi um grande homem. Antes de seu pai Davi morrer, Davi conversa com Salomão e eles dão muito entendimento, dá muita prosperação para que Salomão fosse um rei reto, um rei bom para todo Israel. Aqui em 1 Reis capítulo 9, o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Diz assim: segundo, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que veio à vontade de fazer. Então, depois que o Senhor aparece a Salomão, ele abençoa o povo, ele conversa com o povo, o tributo que Salomão impôs. E esta causa do tributo que impôs o rei Salomão, para edificar a casa do Senhor, para fazer com que a casa do Senhor poderia ser nobre, a casa do Senhor poderia ser boa aos olhos do povo. A rainha de Sabá vem visitar Salomão, está aqui em 1 Reis, capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhes tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhes declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhes declarasse. Depois que Salomão se tornou um rei próspero ao Senhor, através do seu reinado, através de todas as coisas que ele tinha no seu reino, Salomão, ele tinha muita riqueza, que está aqui, versículo 14. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano 666 talentos de ouro para o seu reinado. Depois que Salomão reinou em Israel, em todo Israel, bom, no começo ele foi um rei muito bom, no começo ele foi um rei reto aos olhos do Senhor. Ele acreditava que o Senhor era o seu Deus, ele acreditava que Deus estava fazendo uma obra em seu reinado, uma obra em sua família e o seu povo Israel. Depois de tudo isso, veio a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele, porque ele estava perdido. Ele se irou contra Deus. Está aqui em 1 Reis capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com o amor. Ele ficou com várias mulheres, mas, além disso, a sua mulher, ele casou com a filha de Faraó, mas ele não foi um homem fiel ao Senhor.
ele não foi um homem fiel, homem que amava sua própria esposa. Ele não foi este homem. Ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhes perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para que o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão andou em segmentos de Astarote, deusa dos Sidônios, em segmento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviará o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, o qual 2 vezes lhes apareceu. E acerca desta matéria, lhes tinha dado ordem que não andassem em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhes ordenou em sua vida. Ele não guardou, ele não respeitou definitivamente. Então, por isso essas coisas aconteceram na vida de Faraó. Pelo que disse o Senhor a Salomão, pois o que ouvi isto em ti, que não guardastes o concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias, não o farei por amor de Davi, o teu pai. Da mão de teu filho os resgatarei. Porém todo o reino não resgatarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então, o Senhor não queria que Salomão fosse rei de novo. Então seu filho ficou no lugar dele, porque ele não respeitou as normas, as ordens do Senhor. Então por isso ele saiu do seu cargo. Deus excita adversários contra Salomão. Depois que ocorreu essa idolatria, Deus coloca muitas pessoas contrárias, adversárias a Salomão, para ele sair do reinado. Ele não queria sair do reinado, mas a força, para o bem de Jerusalém, para o bem de Israel, ele saiu, para a honra e glória do Santo Deus. E depois de todos esses acontecimentos, vem a morte de Salomão, né? Apesar de ele ser fiel ao Senhor no começo, apesar de ele ser um homem sincero, honesto à sua família, a seu pai que morreu, que deu uma prova viva para que ele pudesse estar na presença do Senhor a cada dia, mas ele não respeitou isso tudo em sua vida. Então por isso aconteceu com isso. Com esse caso veio a morte de Salomão, né? Com os adversários contra ele, né? Então isso que aconteceu, a morte de Salomão. Quanto aos mais do sucesso de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro do sucesso de Salomão. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, passados 40 anos, né, reinando em Israel, muito tempo mesmo, né, ele foi um dos maiores reinos
que Israel já teve naquela época, né? Depois veio outros reinos, aí depois entrou o seu filho. Mas Salomão ficou na história de Israel. Depois que ele morreu, ele adormeceu. Ele não morreu em combate, ele não morreu em uma confrontação, em um conflito, não. Ele adormeceu, Salomão, com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Reboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Então, quando Salomão morreu, o seu filho ficou no seu reino. Reboão causa separação entre as tribos, né? As 10 tribos seguem Reboão, depois essa participação de Reboão entre as tribos, e depois vem a idolatria do rei Jeroboão. Mais uma vez, não deu certo ele ficar no reino. Bom, apesar de ele ser um príncipe de Israel, quando o seu pai estava reinando, Salomão, mas com os acontecimentos, com tudo que estava acontecendo, veio a idolatria de Jeroboão, que é o filho de Salomão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, o meu avô. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a meu senhor, Rehoboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Rehoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselhos e fez 2 bezerros de ouro. E ele disse: muito trabalho vai será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pus em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar ao Senhor. Também fez casas dos altos para os sacerdotes, e fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, quando a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizerá. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fez, e sacrificou no altar que fizerá em Betel. No dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração, assim que a festa aos seus filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Então, com essa idolatria de Jeroboão, mas ele não foi igual ao seu pai Salomão. Ele foi um pouco diferente, né? Ele ficou no poder um pouco mais tempo do que o seu pai Salomão, para honra e glória de Deus, né? Então, com os acontecimentos do rei Salomão naquela época, que deixou o rei para seu filho amado, né? Porque Salomão tinha muitos filhos, mas Jeroboão era o escolhido para ser o rei de Israel quando algum dia que Salomão morresse. Ele morreu, ele ficou no lugar de seu pai. Bom, Salomão poderia ter ficado mais anos no reinado, mas ele teve a idolatria, ele teve um pouco de maldição. Então, por isso que ele passou por essas confrontações, em sua vida, e que isso ocorreu, essa idolatria contra a ira de Deus, né? Porque Deus se revolta com Salomão também, trazendo o quê? Adversários para ele, trazendo pessoas más, para que ele pudesse entender o agir de Deus na vida dele. E você, meu querido amado irmão, você está entendendo o agir de Deus em sua vida? Você está orando, você está tendo fé, você está correndo atrás dos seus objetivos? Isso que você tem que fazer. Não ficar indo contra a ira de Deus, porque isso pode afetar o seu casamento,
isso pode afetar a sua família, o seu ministério, até mesmo a sua vida pessoal. Então, quando a idolatria de Salomão, isso que acontece, Deus ira contra ele, para que ele pudesse entender, para que ele pudesse analisar tudo que ele estava fazendo, né? Ficando com mulheres, com um monte de mulheres que ele ficava, porque ele não era fiel para suas mulheres, ele não era fiel para sua mulher, a principal, a filha de Faraó. Então, ele tinha várias mulheres, ele podia ficar com qualquer que ele quisesse, porque ele era o rei de Israel. Mas ele não foi fiel direto ao Senhor. Então, por isso, a gente deve analisar, a gente deve fazer com que a nossa vida não seja perdida, não seja em pecados, porque todos nós vivemos em pecado, mas nós devemos ficar separados pelo mundo e viver para Cristo, né, e seguir aos caminhos de Cristo. Isso que Salomão fez no começo, mas depois veio muita confrontação na sua cabeça e ele fez tudo isso que não agradou a Deus. Então, o que você está fazendo para agradar ao Senhor em sua vida? O que você está fazendo para que as coisas possam acontecer de uma forma diferente em sua vida? Mas você tem que agir, você tem que buscar, não importando o que as pessoas vão dizer, as pessoas vão pensar, isso não importa. O importante é você acreditar em si. Eu sei que às vezes a gente não acredita em nós mesmos, algumas vezes isso faz parte, mas a gente tem que acreditar em nosso imaginário, a gente tem que acreditar no fundo do nosso coração que as coisas vão dar certo. Eu sei que vai ser um inferno, mas você, meu irmão, meu querido, amado irmão, você tem que passar pelo inferno para chegar no céu, para honra e glória do nome santo de Deus. Então foi essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, neste domingo, que possa ser muito abençoado, que possa ser com muita alegria, com muito conforto em nossas casas, que você possa estar orando para as pessoas que estão com coronavírus, porque esse momento está muito difícil para nós, né? Por essa pandemia, com tudo que está acontecendo, isso é muito horrível, mas fazendo você a sua parte, ajudando o próximo, fazendo com que você possa cuidar da sua família, cuidar de cada um, isso possa acabar algum dia, porque é muito difícil. Muitas pessoas estão morrendo a cada hora, a cada minuto. Então, agradeça a Deus por você estar vivendo a cada dia, agradeça a Deus por você estar vivo, por você estar respirando esse ar que você queria respirar e correndo atrás dos seus sonhos, colocando mais planejamentos em sua vida, colocando mais sonhos, mais projetos vivenciados para que você possa passar pelas circunstâncias em sua vida, para a honra e glória de Deus. Amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o like, para a honra e glória de Deus. Amém? Que a cada dia estarei postando todos os dias novos vídeos, para a honra e glória de Deus. Então, nesta semana, eu estarei falando sobre os meus estudos, né? Aí, todos os finais de semana, eu estarei fazendo live, estarei falando da palavra do Senhor, cantando hinos, para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe esta semana para você, possa ser uma semana de trabalho, de muitos estudos, de dedicação, de foco em seus objetivos. Não perca o foco, para a honra e glória de Deus. E sempre agradeça a Deus a cada dia da sua vida. Amém? Até mais, para a honra e glória do nome santo de Deus. Amém. Até mais, pessoal.